Na próxima semana teremos 2 feriados aqui em Teresópolis e por conta disso o comércio terá esquema de funcionamento especial. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Bandeira. Na segunda semana do mês de outubro, nós teremos 2 feriados que podem ser prolongados. No dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, é uma terça-feira. E aí, muita gente, quem pode, vai enforcar a segunda-feira e aí já tem o final de semana, a segunda-feira e a terça-feira de folga, somando aí 4 dias. Na mesma semana, só que na sexta-feira, dia 15, é dia de Santa Teresa d'Ávila, padroeira do município de Teresópolis, e aí mais uma vez poderá ser estendido a folga do trabalhador, que vai ter aí a sexta-feira, o sábado e o domingo para aproveitar as folgas, né? Para aproveitar esse feriado prolongado. A convenção coletiva de Teresópolis, firmada entre o Sindicato Laboral e o Patronal, permite o funcionamento do comércio em dias de feriados, exceto dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. Então, o estabelecimento que quiser funcionar com o trabalho dos funcionários nesses 2 feriados, dia 12 e dia 15 de outubro, obrigatoriamente deve fazer o termo de adesão nos sindicatos. Então, ele pega uma ficha no sindicato patronal, faz o termo de adesão, recolhe uma pequena custa que depende do número de funcionários do estabelecimento. Essa custa inicia-se em R$30, faz o pagamento no sindicato sindicato patronal, posteriormente pagamento no sindicato laboral e está autorizado a abrir no feriado. É importante que isso seja feito com pelo menos 48 horas de antecedência, porque a empresa recebe um ofício, o qual deve ser fixado no interior da loja. Caso haja alguma fiscalização, está lá o ofício que o acordo, o termo de adesão foi celebrado. Muitas das pessoas perguntam, e como é que fica o funcionário nesse dia de funcionamento extra? E é muito importante a gente cumprir as regras para que nós possamos abrir em outros feriados também. O funcionário faz jus a uma remuneração mínima de R$40. Isso já compreende vale transporte, já compreende auxílio alimentação e uma verba indenizatória para que ele trabalhe nesse dia, que seria um dia de folga. E também faz jus a uma folga compensatória em até 30 dias. Ou seja, ele recebe por trabalhar no feriado e ainda tem uma folga que será compensada posteriormente. Exatamente. A empresa tem até 30 dias para conceder essa folga ao funcionário. Então é muito importante. A gente até vendo que é um feriado, um municipal e o outro um feriado nacional, da importância do comércio, até pelo período que a gente está, um período difícil para o comércio, abrir, nem que seja com metade do quadro, para que os turistas, as pessoas tenham uma opção a mais ao visitar nossa cidade. Então pode abrir tanto no dia 12 quanto no dia 15, desde que tenha o termo de adesão. No caso do empresário, que ele não coloque o funcionário para trabalhar, mas ele mesmo vai abrir o comércio dele, ele tem que também fazer esse tipo de adesão? Excelente pergunta. Muitas das pessoas têm essa dúvida. O termo de adesão é para trabalho do colaborador do funcionário. Caso o proprietário queira abrir a sua loja de maneira sem trabalho laboral, apenas com ele dentro da loja, sem problema, ele pode abrir o seu pequeno comércio sem pagar qualquer taxa para os sindicatos. O Igor, ele representa o Sincomércio, que é o sindicato dos comerciantes, né? E essa expectativa de 2 feriados durante a semana para o comerciante, Igor, o que você pode esperar aí desse feriado? É muito difícil, isso dá uma quebrada na semana. Quando a semana começa já é um feriado e quando ela começa a engrenar é um outro feriado. Mas, como eu te falei, é uma opção que o Sincomércio Laboral e o Patronal oferecem para que a gente, mediante a um custo relativamente pequeno, possamos abrir o comércio e fazer a economia girar, que é o mais importante. O comércio é um dos setores principais do nosso município e é importante nós mantermos ele aquecido. Então, eu acredito
que na sexta-feira, que é um período antes sexta-feira, dia 15, antes do fim de semana, o movimento seja muito forte e as pessoas tendem a abrir. Já a terça-feira eu acredito que o comércio tem uma adesão menor e a maioria dos estabelecimentos, infelizmente, optem por fechar por causa do custo e por causa desse ônus que é para abrir também. Foi aprovado o plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da saúde no estado do Rio. A implementação do plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da saúde foi anunciada em evento realizado aqui no Palácio Guanabara. Ao lado do governador Cláudio Castro e do secretário estadual de saúde Alexandre Kiep, o presidente da Alerj, André Siciliano, compareceu ao evento e falou sobre os detalhes e a importância do PCCS para os funcionários da saúde. Primeiro, uma luta dos servidores da saúde, que se mostraram agora na pandemia heróis. Heróis mesmo, trabalhando com risco de vida nesses últimos 18 meses. Mais que justo, 30 anos de luta. E nós, na Assembleia, já desde o ano de 18, enfrentamos, convencemos então o governador a mandar a mensagem, votamos a mensagem com algumas condicionantes, depois mudamos legislação, depois botamos na LDO, depois botamos na LO. E foi assim, né? 18, 19, 20, 21, reunimos no início desse ano com muita responsabilidade, olhando os números, discutindo o impacto. E porque não é justo, o servidor que recebe o contra-cheque R$ 180, R$ 160, R$ 300. O Estado tendo que complementar para que eles possam receber até um salário mínimo. Então hoje é um dia importante, é um dia de reconhecimento. O governador teve coragem de enfrentar e implantar o PCCS. O governador Cláudio Castro agradeceu os parlamentares por conseguirem chegar a uma proposta possível de ser executada, mesmo com o Estado passando por um momento de crise. Cláudio Castro aproveitou para anunciar que ainda este mês os servidores já receberão os ajustes previstos e que a partir de janeiro de 2022, um novo calendário de pagamento dos servidores será implementado. A Assembleia Legislativa fez o papel dela, que é defender o povo, defender o servidor, chegar aqui para que a gente pudesse fazer o diálogo necessário, que esse diálogo fez com que a gente pudesse achar um plano que atendesse o servidor, mas que não prejudicasse a recuperação fiscal do Estado. Então foi muita negociação para que a gente pudesse chegar em algo equilibrado e que as contas públicas fossem respeitadas, que o dinheiro do contribuinte fosse respeitado, mas que a gente fizesse justiça ao servidor da saúde, que se já é fundamental no dia a dia, nessa época de pandemia, então foi muito mais importante. Como eu falei, se assemelharam muito aos da segurança pública, que saem de casa sem saber se vão voltar. Os funcionários da saúde mereciam isso, é uma grande justiça que está sendo feita hoje aqui para o servidor, e o papel da Assembleia foi importantíssimo para que a gente pudesse fazer esse diálogo. O Balcão Cine aqui em Teresópolis anunciou a abertura de 264 vagas de emprego. Vamos usar algumas delas, não dá para falar logicamente todas, mas vamos falar um pouquinho, né? Tem vaga para quem tem experiência, já passou pelo mercado de trabalho, como por exemplo, 5 vagas para atendente de telemarketing, 17 vagas para estoquista, 15 vagas para fiscal de caixa, além de outras funções, como por exemplo, pedreiro, mais uma oportunidade, 7 vagas para repositor de mercadorias e mais algumas aí para outras áreas, né? Ali operador de vendas, 44 vagas. E também para quem não tem experiência profissional, 5 vagas para atendente de telemarketing e uma para auxiliar de sondagem. Ainda para pessoas com já passagem pelo mercado de trabalho, 85 vagas para operador de caixa, 3 vagas para gerente de mercearia, entre outras, né? Como por exemplo, 7 vagas ali para garçom. Detalhe, né? Nessas situações aí de um grande número de vagas, 44 para uma função, 85 para outra, 36 para operador de vendas de loja, a informação que a gente tem
é que são para esses mercadões que vão abrir aqui em Teresópolis, ou seja, é já o processo seletivo, nessa primeira etapa do processo seletivo, desses 2 atacadões aí que vão abrir na cidade, porém ainda não se sabe quando eles começam a funcionar, né? O processo seletivo é feito antes, não adianta achar que vai montar o atacadão no outro dia, será todo mundo treinado aí para trabalhar, então o processo seletivo vem um pouquinho antes. O assunto agora é vestibular, né? Teresópolis tem oportunidades aí via CEDERJ. Tá aí, ó, vestibular CEDERJ 2022.1. Teresópolis tem vagas aí aqui na cidade, né? Tem polo do CCERJ, CEDERJ aqui na cidade, ali junto ali a UFRJ, ali no centro da cidade. Então, só você se inscrever aí, né? Vagas para Geografia e Pedagogia. São 30 vagas para cada curso, né? Através da Fundação CCERJ. Inscrições ccierj.edu.br. Atenção, né? Até o dia 28 de outubro somente, né? Curso gratuito, uma oportunidade de fazer uma faculdade, uma universidade pública aqui em Teresópolis. É o destaque, ó, Pedagogia e Geografia aqui em Teresópolis. As aulas, se você não conhece, né, a unidade ali da UFRJ, fica na Lúcio Meira, ali bem no centrinho da cidade, e lá também funciona esse polo da CEDERJ. Vamos lá no pulinho rápido em Guapimirim mostrar uma ação relacionada ao Outubro Rosa. Hoje, dia 1º de outubro, estamos aqui no Vale das Pedrinhas para acompanhar de perto o início do Outubro Rosa e todas as atividades que vão acontecer durante todo o mês na prevenção contra o câncer de mama. Está aqui com o coração aberto, fazendo esse evento aqui, junto com essas mulheres lindas aqui do Vale das Pedrinhas. É uma honra a gente iniciar esse mês de outubro, um mês muito importante, promovendo essa ação. Porque a gente não pode simplesmente falar Outubro Rosa, o mês de prevenção contra o câncer de mama e não promover nenhuma ação que de fato previna e de fato faça com que a população tenha acesso a esses exames. Então estamos iniciando com o pé direito. Nós hoje estamos oferecendo aqui o preventivo, mamografia, inclusive nós estamos levando essas pessoas para fazer a mamografia lá no centro de imagem, tá? E estamos trazendo elas de volta, mas quem não puder hoje, não se preocupe, porque as pessoas podem ir todos os dias sem problemas para fazer essa mamografia. Nós temos uma agenda aberta para fazer a mamografia, porque nós temos prevenção o ano todo. E a gente também está tendo preventivo, o exame preventivo. Quem não puder fazer o preventivo hoje também não tem problema, porque a gente está agendando, porque nós estamos fazendo preventivo. Toda semana tem agenda aberta para preventivo aqui também, tá? Não só aqui, mas em todas as unidades de saúde da família e também no João Arruda. A assistente social veio aqui para poder atender também, fazer o planejamento reprodutivo, mais conhecido como planejamento familiar. Nós temos também a saúde bucal, porque nós temos que pensar na mulher como um todo. Isso é muito importante para a gente. Também tem o CRAS, tem a Soraya também, que vai fazer uma atividade física, porque a gente precisa fazer uma atividade física para a nossa saúde. Tem tudo isso que a gente sempre pensa no bem-estar do nosso município, né? Outubro Rosa, você mulher tem que estar prevenida. Prefeitura de Guapimirim e Secretaria de Saúde, nosso povo mais feliz. Parabéns ao município vizinho pela iniciativa. Estamos aguardando a divulgação do material aqui de Teresópolis, né? Realizado em relação ao mês de outubro, para também mostrar aqui na Diário TV. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. A cidade está sempre em transformação. A gente já falou sobre isso aqui. E uma das transformações interessantes de Teresópolis é o que ocorreu com o Vale do Paraíso. Já nos anos 30 e 40, aquela região ali entre o prédio
do Maguru até a metade mais ou menos do bairro era bastante desenvolvida. E havia ali naquele entroncamento da rua Manuel Lebrão com Delfim Moreira, um pouquinho mais à frente, Coronel Borges, uma casa chamada Casa Imperial, casa de rações, casa de produtos agrícolas, do vereador Luiz Augusto Mendes. Isso nos anos 1940. O vereador Luiz Mendes vai ser vereador de 59 a 66, pegando inclusive aquele período ali do prefeito Omar, do vereador Paulinho Nascimento, e ele tinha então uma casa muito forte ali, e apareceu na internet uma fotografia dessa casa imperial. Uma fotografia estava invertida e aparece então o letreiro da casa imperial invertido, difícil até de localizar, porque veja bem que imagem. Essa rua principal que a gente está mostrando na fotografia é a rua Coronel Borges, e essa rua parece ser estreitinha, é a Avenida Delfim Moreira. Percebendo à direita, a gente vê a marquise, a pratibanda da Igreja Metodista do Vale do Paraíso. Interessante, né? É difícil localizar pelas montanhas, porque as montanhas em direção a Quebra-Frasco, a Posse, elas não são muito fáceis de ser identificadas, só que para quem já é mais conhecido das montanhas, mas é um registro, então, do final dos anos 1940, mostrando o Vale Paraíso e a Casa Imperial do vereador Luiz Augusto Mendes. Além dessa colaboração diária aqui na Diário TV, o Vanderlei escreve uma coluna no nosso jornal, e nessa coluna, às vezes, nem sempre notícias boas, né? Também registrando aí acontecimentos na parte histórica, como, por exemplo, a passagem de pessoas que marcaram aí na sua profissão aqui no município. Um desses casos é o do delegado Elson Campelo, que morreu na última semana, né? Foi destaque na coluna dessa terça-feira do Vanderlei Pérez, falando da passagem do ex-delegado, né, de polícia, delegado aposentado, Elson de Siqueira Campelo, tinha 81 anos e era uma lenda da polícia carioca, prendeu aí diversas quadrilhas, e inclusive esteve à frente do Departamento Antissequestro, o DAS, aqui em Teresópolis. O Campelo, entre tantas ocorrências, ficou conhecido por aquela do sequestro de um menino ali na subida do Morro dos Pinheiros, onde inclusive o radialista Carlos José, né, foi trocado. Ele se ofereceu para ficar no local do refém, o menino, e no decorrer da história, né, que foi resolvida pelo Campelo, o nosso Carlos José voltou à ativa aí com tantas histórias para contar. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que acompanha a programação da Diário TV aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!